Mais Saúde, o programa de saúde da Terceira Via, inicia o nosso primeiro bloco com o Dr. José Nogueira, médico, cirurgião, urologista e médico da rede pública do nosso município e dos hospitais da rede BEDA. Então, eu gostaria de iniciar agradecendo a sua presença aqui, vamos chamá-lo de José Nogueira, e perguntando algo que é uma preocupação, acho que bastante importante dos nossos telespectadores. Doenças da próstata, Nogueira. Então, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, né, conversando de um tema que eu acho que é extremamente relevante, porque é importante, né, isso muitas vezes traz dúvida, né, para a população masculina. A gente costuma dizer que a próstata ela pode ser acometida basicamente de duas doenças. Existe o crescimento benigno da próstata, que acomete os pacientes do sexo masculino a partir dos 45 anos de idade, e é esse crescimento benigno da próstata que na maioria das vezes provoca os sintomas urinários, né? Que tanto às vezes preocupa e muitas vezes atrapalha a vida social desse homem. E que sintomas urinários seriam esses? São sintomas, né, na maioria das vezes relacionados ao esvaziamento vesical. É aquele paciente que se queixa de jato urinário mais fraco, um esforço miccional, uma sensação muitas vezes de que urinou e não conseguiu esvaziar completamente a bexiga. Então, esses sintomas muitas vezes estão relacionados aqui ao crescimento benigno da próstata. Porque a gente sabe que a próstata, né, anatomicamente, ela fica numa região que está entre, na verdade, ela envolve a uretra, né? Então, próximo ali à bexiga. Então, talvez por essa proximidade é que ela talvez manifeste tantos sintomas urinários. E a outra doença também que acomete a próstata, né, que é a grande preocupação da população masculina, é o câncer de próstata, né? Esse é importante falar por quê? Porque na maioria das vezes ele não dá sintoma, né? Então, assim, os sintomas urinários nada tem a ver com a presença do câncer. Então, isso muitas vezes causa um certo pavor no homem, porque muitas vezes ele começa a notar essas diferenças no padrão urinário e ele atribui isso à próstata, ele está correto, mas ele atribui isso muitas vezes aqui, à presença do câncer, e que a gente sabe que isso não é verdade. Por quê? Porque o câncer em fases iniciais ele é completamente assintomático. Não tem nada que o homem perceba nele que possa sugerir a presença do câncer, caso ele esteja na fase inicial da doença. Perfeito. Na prevenção e no diagnóstico diferencial entre as doenças benignas e a doença maligna de próstata, qual o caminho e a partir de que idade os nossos telespectadores devem se preocupar e procurar o colega da especialidade? Então, com relação à prevenção, né, a gente costuma dizer assim que nós, como médico-urologistas, nós não conseguimos prevenir a doença, ou seja, não há nada que a gente possa fazer de concreto para evitar que o paciente tenha o câncer. Isso a gente não consegue fazer. O que, na verdade, a gente consegue fazer é um diagnóstico precoce da doença. E como é que se faz o diagnóstico precoce? Primeiro é indo ao médico, né? Indo ao médico, o médico vai realizar o quê? Vai realizar basicamente um exame físico, né, que consta o quê? Do exame da próstata, né, o toque retal, onde o médico consegue perceber alterações na superfície da próstata que podem sugerir a presença do câncer ou não. E outro exame também que a gente faz, que auxilia no diagnóstico, é a dosagem do PSA, que é um exame de sangue, né? Que a gente sabe que o PSA, na verdade, ele é uma proteína que é produzida pelo tecido prostático e quando ela está em grandes quantidades no sangue, é sinal de que possa estar havendo algum evento na próstata. Não necessariamente câncer, né? Claro. Qualquer evento que possa ocorrer na próstata pode aumentar o PSA. E que evento seria esse? O próprio crescimento benigno da próstata pode aumentar o PSA, a presença do câncer pode aumentar o PSA, a presença de doenças inflamatórias na próstata pode aumentar o PSA. Então a gente costuma dizer que o PSA ele é um marcador do órgão e não um marcador da doença, né? Isso é importante, porque isso talvez às vezes cause um estresse no paciente. O paciente pega um exame de sangue, vê lá que o PSA ele está alterado, está alto, e ele acha que aquilo ali é um pavor para ele. Ele acha que aquilo ali ele está com câncer. Na maioria das vezes não é isso. O PSA, juntamente com o toque retal, vai ajudar a gente a pensar, a tentar diagnosticar melhor essa doença.
Ótimo. E o Brasil tem abordado de forma suficiente a questão do câncer de próstata em nível nacional? O que acontece é o seguinte, talvez em questão de saúde pública, talvez o grande limitador seja o acesso, né, que os pacientes têm aos médicos, né? Isso talvez não seja um problema da nossa cidade, nem do nosso estado, mas talvez seja um problema realmente nacional. Talvez no Sudeste, né, que é a região que a gente vive, a gente consegue ainda ter um grande, talvez não digo grande, mas um bom número de especialistas. Talvez em outras regiões do Brasil, esse número de especialistas é menor e talvez a dificuldade de se encontrar esse médico seja maior. Mas talvez eu acho que a quantidade de especialistas também parece que não resolve muito o problema, porque às vezes a gente tem muito médico, mas existe uma dificuldade desses pacientes terem a consulta com esses médicos. Às vezes é dificuldade de marcação, às vezes burocracia do próprio sistema, às vezes a remuneração do sistema público por ser pequena, ela desencoraja os médicos a se dedicarem talvez um tempo maior da sua vida profissional nesses ambientes. Então talvez isso seja o grande problema. Com relação à próstata, na maioria das vezes os exames eles são baratos, né? Ou seja, o caro às vezes é o tratamento, né? E eu perguntaria, Nogueira, tem um peso importante também a questão cultural no que diz respeito ao acesso ao exame de próstata? Esse peso cultural existe, mas o que a gente percebe é que isso tem diminuído ao longo do tempo. E talvez o grande papel dessa diminuição é o que a gente está fazendo aqui agora, conversando, né? Eu acho que a imprensa, a mídia, ela ajuda muito nesse sentido, porque ela começa a colocar determinados assuntos em debate, e isso vai chamando a atenção do homem para que ele deva, talvez, procurar um auxílio médico para determinados problemas. Além disso, eu acredito que o papel da mulher, né, ela tem um papel importante nisso, porque a gente sabe que as mulheres elas são acostumadas a ir ao médico desde nova, né? Os exames ginecológicos é algo bem racional na cabeça de uma mulher. E a própria mãe, ela tem o hábito de levar a filha, assim que tem a primeira menstruação, aí o ginecologista. E talvez a mulher, como a grande, talvez, cuidadora da família, ela tem esse papel de levar o homem ao médico. Ela diz, muitas vezes elas acompanham o homem ao médico, não, eu trouxe ele aqui para uma consulta, ele não queria vir não, mas aí o homem acaba, né, como ele sabe que talvez ele queira até agradar a mulher, ele acaba meio que indo à consulta. Então, assim, eu acho que esse tabu tem diminuído muito, até mesmo porque o paciente, às vezes, ele tem um pouco de receio do toque retal, mas ele sabe que depois que ele faz o toque, eventualmente ele sabe que é um exame rápido, indolor, e de modo que ele não tem nenhum tipo de receio de voltar a fazer o exame. Ótimo. Terminamos aqui o nosso primeiro bloco com o Dr. José Nogueira, médico, cirurgião, urologista em nosso município, que abordou nesse primeiro bloco uma questão extremamente importante para os nossos telespectadores, que foi câncer de próstata. Voltamos em seguida com o segundo bloco do Mais Saúde.